como vencer o jogo da IA. Quando a gente faz essa pergunta, não é sobre IA que a gente está falando, é sobre o futuro reconfigurado pela IA. É isso que importa para a gente. Se a gente for pensar, vamos emprestar um pouquinho da nossa história para entender como é importante quando a gente tem uma reconfiguração de mundo. Ao longo da nossa evolução, ao longo da humanidade, a gente teve vários momentos de reconfigurações estruturais. Se a gente for pensar, quais são os gatilhos que causam essas reconfigurações? Não é só a tecnologia, a gente tem gatilhos naturais, que nem o meteoro que acabou extinguindo com os dinossauros, tadinhos, né? Tecnológicos, como o fogo, a gente foi evoluindo, ferramentas, energia, máquina. Cognitivos, a gente teve saltos cognitivos, muitas vezes alavancados pela tecnologia também. Então, a oralidade, por exemplo, ela trouxe a gente para um outro patamar que permite que a gente crie novas tecnologias e transforme a forma como a gente se agrega social e organizacional, que é um outro tipo de gatilho. E quando a gente tem esses 4 principais gatilhos de reconfiguração do mundo, é importante notar que eles se interagem, eles são interdependentes. Por exemplo, a tecnologia, ela afeta a nossa cognição. A gente muda a cognição, a gente cria novas tecnologias, a gente cria novas formas de produzir, a gente cria cidades que afetam a natureza. Então, é um processo interrelacionado e contínuo. Só que tem uma coisa: toda vez que esses processos acontecem, a gente reconfigura a humanidade, a gente reconfigura como a gente vive, a gente reconfigura um monte de coisa. Mas tem uma coisa que é comum em todos eles, que é o deslocamento do polo de poder. Toda vez que existe uma reconfiguração por causa de algum desses gatilhos, o poder muda de lugar. Um exemplo disso é o sal. Você sabe que sal foi tão importante que soldado, salário, vem de sal. A partir da hora que uma tecnologia ou mais tecnologias fazem aquilo que o sal fazia e facilitam a extração de sal, o sal passa a ter valor marginal. Então quando muda o poder no mundo, mudam as regras. Só que a gente estava muito confortável com todos esses gatilhos, as regras mudavam em períodos longos. A gente demorava centenas de anos, às vezes muitas e muitas décadas, para ter alguns desses gatilhos acontecendo. O que acontece agora? O que está acontecendo desde o final do século passado? A tecnologia tem trazido gatilhos cada vez mais constantes e cada vez mais poderosos para reestruturar a nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, quando eu me formei em 1984, minha primeira formação em engenharia, a gente já vivia uma aceleração, mas ainda assim a gente tinha uma tecnologia a cada 10 anos. Tinha aí um tempo para a gente se readaptar. Se pegar ao longo da história, a gente passou milhares de anos em caça e coleta, depois mais alguns milhares na era agrícola, depois umas centenas na era industrial. E agora, não é que a gente tem dezenas de anos que nem o século passado. Às vezes esses gatilhos acontecem, estão chegando a ser mensais, semanais, até mesmo diários. Então, o que a gente está percebendo? Que o presente está passando cada vez mais rapidamente e que o futuro está chegando cada vez mais diferente. Ou seja, aquilo que a gente sabe fazer, que a gente está acostumado, que a gente confia, muito rapidamente vai embora. E chegam coisas muito rapidamente também que a gente não conhece. Ou seja, está aumentando a incerteza no mundo, num grau muito grande. E por que isso importa? Porque quando a gente tem incerteza maior, a estratégia é diferente. Vamos dar um exemplo? O passado, ele funcionava com um baixo grau de incerteza, ou seja, a gente conseguia prever o que ia acontecer no futuro. O passado funcionava como viagem. Quando a gente faz uma viagem, muito do que você programa acontece, não é? Eu consigo planejar uma viagem. Eu sei o dia que eu vou sair, o dia que eu vou chegar, por onde eu vou passar, que voo eu vou pegar, com quem eu vou. Ou seja, eu consigo planejar em detalhes, com uma margem ali de incerteza pequenininha, 10%, 15%. E mesmo quando tem algum erro, eu consigo reconsertar aquilo. Agora, quando a gente tem um alto grau de incerteza, não dá para planejar. O que tem um alto grau de incerteza? Jogo. Quem
sabe aqui, conhece vários tipos de esporte, quem é que já viu algum atleta falar que vai planejar o jogo? O melhor atleta do mundo, o melhor jogador, o mais ranqueado, o mais expert, quando ele vai para um jogo, o que ele fala? Eu vou me preparar para o jogo. Por quê? Um jogo tem alto grau de incerteza. Eu não sei onde a bolinha vai pingar, com quem eu vou jogar, qual vai ser o piso, se eu vou estar bem naquele dia, se está ventando, ou seja, tem um monte de incertezas que não permitem um planejamento detalhado. Como é que eu faço para ganhar um jogo? Eu me preparo. Então, eu tenho um planejamento em larga escala, eu tenho que estar lá no dia do jogo, eu tenho que saber o que eu estou jogando, qual roupa que eu vou usar, quais instrumentos, mas se eu não estiver preparado para bater qualquer bolinha do jeito que ela chegar, treinar o que pode ser possibilidades de bolinhas e jogadas no meu adversário, se eu não treinar todos os movimentos que eu preciso fazer, eu não consigo ganhar. Então, a nossa vida, ela passou de viagem para jogo. E é um jogo bastante poderoso. Quando a gente tem um jogo novo, existem 3 tipos de pessoas participando. Os ignorantes, isso vale para a história da humanidade. Toda vez que a gente teve uma transformação de regras do mundo, tem aquelas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Aí a gente tem os desesperados, que entenderam o que está acontecendo, mas não sabem o que fazer. A gente tem muita gente nessa situação hoje com relação ao IA. E tem os preparados. Quem são os preparados? Aqueles que conseguem entender o que está acontecendo e enxergam o que eles precisam fazer para prosperar naquele tipo de jogo. Bom, qual é o jogo atual? O nosso jogo é o jogo não só da IA. A gente tem mais 8 tecnologias extremamente poderosas junto com a IA reconfigurando o planeta. Se a gente comparar com as revoluções tecnológicas anteriores, a gente tinha 2 tecnologias. Agora a gente tem mais de 8 e todas elas, uma alavancando a outra com a IA capitaneando, porque a IA, ela é inteligência. E quando ela rapidamente aumenta, ela ajuda a evolução rápida das demais também. Então é um jogo muito poderoso, como a gente nunca teve na nossa história. Se a gente focar no jogo da IA, ele era lento, né? A IA existe desde o século passado. Por 70 anos ela foi jogada nos bastidores, com as universidades, entre pessoas técnicas. A partir de 2023, quando a IA dissemina e todo mundo começa a utilizar na interface chat, é quando a revolução começa, é quando a gente tem o gatilho que transforma o mundo. Por quê? Toda vez que uma tecnologia poderosa entra na mão das pessoas, da grande parte das pessoas, mesmo que ela não seja bem utilizada, ela é sempre bem e mal utilizada, ela transforma a humanidade. Agora, vejam que rápido. A IA entrou como chat, ela batia papo com a gente, até recentemente. Ela começou a pensar, né, raciocinar. Hoje a gente vive a era da IA agêntica, IAs autônomas, que já estão conversando uma com as outras e fazendo coisas no mundo digital com autonomia. A gente está indo para a IA inovador. O que é isso? Ela começa a descobrir coisas que a gente não consegue descobrir. Novas proteínas, novos padrões de pensamento, novos padrões de linguagem. E a gente tende a ir para uma IA enterprise, que resolve tudo do fio ao pavio, com uma complexidade maior. Agora, IA é cérebro, é pensamento. O próximo patamar é colocar IA em corpos. Quem que são os corpos de IA para atuar no mundo com a gente? O robô. Robótica é outra área que vem em paralelo, também acelerando, quando a gente começa a ter cérebro de IA dentro de corpos. No mundo, corpos robóticos, a gente passa a ter seres digitais coexistindo com a gente, convivendo com a gente, atuando no mundo físico. Além disso, pensando na IA no nível de pensamento apenas, né, de cérebro, a IA está criando uma hiperinflação de conhecimento. E isso é uma das coisas mais impactantes para quem hoje atua no mundo como profissional. Qual é o nosso valor no mundo hoje? É o que um sabe e o outro não sabe. Quando você contrata alguém, é pelo diferencial de conhecimento que aquela pessoa tem. Quando eu me junto com outras pessoas para resolver um problema, cada um traz um pedaço do conhecimento. O que está acontecendo? A IA está crescendo tão rapidamente de conhecimento, só para vocês terem ideia, nesse gráfico, em 2 anos, as IAs mais avançadas passaram de resolver, de estar no nível de 30% de um expert, de um PhD, para 70% hoje ou mais. Ou seja, de qualquer PhD, eu sou PhD em uma área, ela consegue
ter IA que tem nível de expertise em qualquer área. Vocês estão preparados para ter 50 Einsteins na palma da mão, ou Pasteur, ou Peter Drucker? A gente consegue ter uma abundância extraordinária de conhecimento, de forma que o conhecimento que cada um de nós tem isolado passa a não ser mais diferencial. O que a gente faz com ele passa a ser diferencial. Se a gente for olhar os testes de comparação de IA, esse exame, que é o Last Exam, ele tem as 2.500 questões mais difíceis para a humanidade, desafiadoras da humanidade. Há um ano atrás, a IA resolvia 3%, as IAs mais avançadas. Agora já está chegando a 30%. Então, a hiperinflação, ela faz com que rapidamente o nosso conhecimento se torne obsoleto. Então, a fórmula para a gente resolver isso é articular esse conhecimento que a IA traz. Junto com isso, a IA traz realidades sintéticas. Hoje já é possível, por meio de prompt, fazer mundos virtuais interativos, coisas que eram muito difíceis fazer um tempo atrás, onde você tem uma realidade completamente artificial. A gente tem pessoas artificiais, a gente tem voz artificial. Isso modifica o tecido da nossa realidade, como a gente opera no mundo. A outra coisa, aumento da inteligência artificial, ela, junto com a nossa inteligência, faz com que a gente tenha a ascensão de uma inteligência híbrida, humana mais digital. E isso configura tudo, né? A vida em todas as dimensões, saúde, trabalho, relacionamentos. E eu poderia ficar falando com vocês aqui, mas um montão de cada detalhe do jogo, de cada elemento do jogo. Mas, na realidade, o que a gente quer é vencer o jogo. E quando a gente quer vencer o jogo, não adianta a gente ficar discutindo a bolinha só, o tênis, ou a quadra, ou o movimento que eu posso fazer. Para vencer o jogo, eu preciso aprender a jogar, enxergar cada jogada, para continuar jogando quando ele muda. Como é que eu faço isso? Gente, existem várias habilidades humanas que ajudam a gente na era da IA. Mas a habilidade zero, a mais importante, que determina todas as outras, é o pensamento crítico. Problema do pensamento crítico. A gente não foi educado para ter pensamento crítico. E sem pensamento crítico você não consegue enxergar o jogo e definir como jogar. Uma das questões do pensamento crítico é, mas e as outras habilidades? Se você não tiver pensamento crítico, você não sabe como usar a criatividade. Se você não tem pensamento crítico, você não sabe qual é a tecnologia que você tem que aprender agora. Se você não tem pensamento crítico, você não sabe como e com quem colaborar. Para ter pensamento crítico, precisa se educar e precisa muito esforço, porque, olha só, deixei os 5 pilares, eu não vou detalhar, mas precisa saber perguntar, superar viéses cognitivos, lógica, argumentação retórica, tem que ter repertório e, principalmente, valores e atitudes humanos. Então, o pensamento crítico, ele filtra o nosso pensamento, ajuda a enxergar, que nem Sócrates falava, a verdade e a justiça para a gente tomar melhores decisões. Bom, a missão de qualquer TEDx é a gente conseguir trazer ideias que inspiram e propagam para que existam mudanças significativas no mundo. Se vocês entenderam a importância do pensamento crítico e começarem a propagar, a aprofundar o seu pensamento crítico e propagar para mais pessoas, eu acredito que eu cumpri a minha missão aqui. Muito obrigada, sucesso para vocês. Obrigada.